reunimos e seguimos fazendo história. Amém. Aqui estamos nós para fazer história, né? Isso. Gente, oi, Franz. É, eu vou gravar aqui mesmo, porque eu ainda não consegui o macete de ir lá no YouTube. Fiz tudo, mas na hora de ir daqui para lá dá algum tipo de problema, que eu não sei qual que é. Então vai ficar aqui na nuvem, depois a gente. Essas gravações é só se precisar a gente pegar de novo, para a gente lembrar alguma coisa, sabe? Mas ela não tá indo para lugar nenhum, tá ficando lá na nuvenzinha só. Bom, beleza. Vamos ao estudo, então? A Gabi sugeriu que a gente pegasse lá o texto que foi visto no encontro sobre Davi e Golias. Como não teve outra sugestão, vamos nessa mesmo, né? Mas assim, vocês querem falar o porquê que foi trabalhado esse texto lá? Sim, posso falar que daí foi a parte que a gente, foi o meu grupo, né? Foi Uhum. separado vários grupos e vários temas, várias leituras da Bíblia, para a gente fazer a análise, para a gente encontrar o jovem no texto, né? Onde que estava o jovem no texto e a função dele, o que que ele representava, como que ele era tratado no texto também. E aí a gente tem a história, né, de Davi e Golias, todo mundo conhece, é bem famosa, que Davi, ele era pequeno, ele era jovem, e ele foi enfrentar Golias com aquilo que ele tinha, né? E, Davi e Golias era o gigante, mas na verdade ele não era gigante porque ele era gigante, ele era porque era maior, que era adulto, vamos dizer assim, né? E, aí o rei Saul, quando Davi derrota o Golias, ele pergunta, mas quem que é esse jovem? Quem que é? Quem que é esse daí? E daí o Davi fala para ele, eu sou o filho do teu servo. E é isso, basicamente, é o que o texto diz, né? Pra gente, que no caso ali, Davi, ele foi tratado como jovem, tipo assim, uma pessoa que não foi discriminado, que não ia conseguir encarar o Golias, porque é jovem, porque era pequeno, e também porque ele era servo. Então, duas coisas, ele não deveria ser o protagonista ali da situação. Foi o que a gente tratou no encontro, né? O jovem como protagonista da sua história. Ele não foi tratado como protagonista, mas ele foi protagonista. É, Foi isso. e antes de ir para o texto, o Passato falou um pouco sobre a definição, né, desse jovem. Lembram o que era? Explica aí para o pessoal entender um pouquinho. Você lembra, Marcelinho? Naar, né? Naar que tem Né? vários significados, né? Isso, que era o jovem, era pequeno, né? Era o Naar, e o outro era ele se referia a Saul, Perhut, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu fiz algumas anotações, mas o que nós mais trabalhamos foi o Naar, né? E era o Uhum. jovem, meio que um servo, meio que tem É, muita importância. uhum. Porque essa palavra Naar, ela pode ter vários significados, né, no hebraico. Entre eles, o jovem, o servo, né? E aí, dependendo do tradutor, ele vai usar a palavra que ele achar que deve ser colocada ali, né? E aqui nesse texto nós vamos ler ele e a gente vai ver que palavra que o tradutor colocou ali. Antes da gente ler,
eu vou colocar um slide aqui que é sobre como que é feita a leitura popular, tá? O conceito lá mesmo de como trabalhar a leitura popular da Bíblia. É mais ou menos parecido com esse daqui, foi colocado lá também, porque esse gráfico aqui, às vezes ele sofre algumas mudanças aqui nessas palavras. Tem lugar que está escrito texto, contexto, é, pré-texto, mas o que é mais usado é esse aqui. Então, a leitura popular, ela tem essa forma triangular, onde em cada ponta vai ter a palavra-chave para a gente fazer a leitura. Ai, meu Deus, o Francis acho que saiu e voltou. Então, cada ponta vai dizer assim, a importância da gente olhar para o texto e pensar aquele texto trazendo para isso. Então, a gente tem o texto, que é a Bíblia, aí tem que ser trabalhado pensando na realidade atual, né? Trazendo para a comunidade aquilo que está lá no texto. Então, isso é a forma de se fazer a leitura popular, sempre considerando o texto bíblico, a realidade e a comunidade, onde está acontecendo, ou trazendo para a realidade atual da gente, né? O jovem, por exemplo, né? A nossa questão da juventude agora, e a realidade que ela está vivendo, onde que nesse texto ela pode estar identificada com o que está sendo contado ali, né? Depois a gente vai ter essas outras que estão em círculo aqui, que são leituras mais direcionadas da Bíblia. Então, a leitura ela pode ser do cotidiano, pode ser uma análise literária, né, ao pé da letra ali mesmo, entender se é uma novela, se é um conto, se é uma narrativa, se é um evangelho, né, que tipo de literatura foi usada ali. Também pode ser feita uma análise sociológica, uma leitura orante, uma leitura feminista, uma leitura étnica, mas aí vai depender da intenção que vai se ler esse texto que está aqui, tá? Mas sempre, sempre vai considerar Bíblia, texto, realidade, comunidade. Então, quando a gente vai ler o texto agora, a gente vai ter que ir pensando já nisso. Acredito que lá também já foi feito nesse modelo. Gabi, você pensou, ou lá vocês abordaram algum trecho específico aqui? Porque é capítulo 17, quem quiser achar aí, de 1 Samuel. Deixa eu ver. Você lembra os versículos que são? Peraí, acho que é 32. Lá depois que ele já capturou o Golias, já. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Quando ele já... Se tiver marcado aí, beleza. Se não... Porque Não, não. ele é um capítulo bem grandinho. É lá pro Alguém lembra? 32. 32? Tá. Aham. Daí... Deixa eu achar aqui. É maior do que o que eu pensei. Pensei do 37 para frente, mas 32 vai contar um pouquinho mais da história. Deixa eu ver aqui. Tá. Vocês lembram que contexto que aconteceu, essa bíblico lá, que aconteceu essa história? Não. Essa luta Não, entre Davi e Golias? não. Não chegaram a falar? Então, vou contar rapidinho aqui, tá? Só para a gente depois entender o que está acontecendo ali na frente. Estava tendo um enfrentamento, uma guerra lá no primeiro reinado, né, do Saul, tá? Primeiro monarca, né? Ele foi eleito o monarca. E aí começaram a acontecer as guerras com os outros povos. Então aqui eles estavam enfrentando os filisteus. E os filisteus tinha um dos guerreiros
que era o Golias, aqui no texto fala que ele tinha 2,80 m. Então, ele era um monstrinho mesmo, né? No texto está dizendo assim. E ele era, assim, o cara mais importante do exército dos filisteus. Ele tinha todo um traje super protegido, né? Feito com bronze. Ele era todo, tinha um capacete e na mão ele tinha uma lança que só a ponta da lança pesava 6 quilos. Então ele era um gigantão lá. E aí aconteceu assim, que para começar a guerra, os filisteus eles estavam de um lado apoiados por uma montanha, os israelitas estavam do outro lado também na montanha, e entre os dois tinha um vale. O Golias, todo dia, ele saía lá do acampamento dele, ia para o vale e provocava os israelitas. Então ele falava assim: olha, se tiver algum homem aí para me enfrentar, não precisa a gente fazer a guerra, porque daí quem ganhar esse enfrentamento aqui ganhou a guerra. E aí tinha os prêmios lá para quem ganhou a guerra. Que eu não lembro o que é aqui, mas não ia precisar guerrear, porque ele estava tão confiante que ele ia vencer, que ele passou 40 dias fazendo isso e ninguém se habilitava a ir lá encarar ele. O Davi, ele era um pastor e 3 irmãos deles estavam lá com Saul, nesse exército do Saul. O pai do Davi pediu para que ele fosse até esse acampamento para ver se os irmãos estavam bem e para levar alguns mantimentos para eles também. Aí o Davi deixou o rebanho dele com um cuidador, pegou a tralha lá que o pai dele mandou levar e foi para o acampamento. Quando chegou lá, ele viu essa cena acontecendo e perguntou para os irmãos o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo ali. Eles explicaram, aliás, eles explicaram, não, eles não quiseram nem explicar, mandaram ele embora, o que ele estava fazendo ali. Aí ele perguntou para outra pessoa, e aí outras pessoas foram falando o que estava acontecendo, e ele disse que ele enfrentaria a situação, que ele ia lá lutar com o Golias. E aí chegou até o rei, o Saul permitiu que ele fosse, ele fez um convencimento lá. O Saul deu toda a roupa de guerra dele para o Davi ir, mas o Davi não conseguia nem andar com aquela roupa. Então ele falou: não, não quero nada disso aqui, não. Pode deixar que eu vou só com o meu não sei, é um outro nome ali, não é estilingue que fala, é um outro nome que ele fala lá. E aí ele foi até num riacho, pegou umas pedras bem lisinhas lá e partiu para o lado do Golias. O Golias, claro, riu dele, né? Falou que ele não ia, né? O que ele estava fazendo ali, não sei o quê, mas se preparou para o enfrentamento. E aí o Davi foi para um pouco longe dele e atirou a pedra. E que daí pegou bem na testa dele, ele caiu. E aí o Davi foi lá, acabou de matar ele e cortou a cabeça dele para levar para o rei. Então foi assim que ele venceu, né, a guerra. Mas vamos entender no texto a situação todinha ali, né? O contexto todo ali, para a gente poder ir observando. Oi. Maria, ele leu o versículo 33, depois ele pulou lá para o 53 até o final. Então, leiam vocês. Tá. Alguém aí lê uma parte, depois alguém lê outra. Tá, eu vou pegar o 33, depois lá para o 53. Uhum. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Aí, 53, peraí. Então, aqui aparece a palavra
rapaz, rapaz. né? Quando os israelitas voltaram da perseguição ao filisteu, levaram junto tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé de Belém. Além dele ser considerado novo, ele foi o o Saul perguntou pro Abner quem que era, de quem que ele era filho. Então não perguntou quem que ele era, perguntava de quem que ele era filho. Foi uma outra coisa que a gente conversou, né, que é que sempre os mais jovens são propriedade de alguém, filho de alguém, é, propriedade de alguém, né, e não protagonista. Isso acontece até com Jesus no começo da história dele, né? Essa coisa de perguntarem da sua origem, de questionarem, de sempre não ter essa credibilidade. E aí, será que ainda é assim? A comunidade está assim ainda? Trazendo para a nossa realidade, o que é que vocês acham? Mudou muito, não? Como que vocês não tem nada a ver com o Golias, né? É a situação, né? Que nem a Gabi explicou ali. O jovem lá, o rapaz, o jovem, o servo, como ele mesmo se denominou, ele falou pro Saul que ele era um servo. Será que isso remete a alguma coisa da nossa realidade ainda? Quando alguém pergunta para gente, né, o jovem, a moçada aí, numa entrevista de emprego, por exemplo, ou num concurso, ou uma situação ali que tenha que se identificar de alguma forma. Será que precisa ainda fazer esse tipo de referência? Oi, estão me ouvindo? Sim, Francis, pode falar, querido. Eu tava no notebook, mas estava travando muito. Aí eu Ah, entrei agora pelo celular, agora meu tá. notebook. É, 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 enfim, acho que alguma coisa mudou daquela época, porque principalmente a geração aí, atual tem mais possibilidades em relação a uma carreira, emprego. Em que sentido? Naquele tempo, e até pouco tempo atrás, até, filho de advogado era advogado, filho de médico era médico, filho de agricultor era agricultor, e por aí vai. De carpinteiro era carpinteiro, de pescador era pescador. Então, nesse sentido, houve uma certa mudança, né? É claro que daí uma pessoa que é filho de médico, ele vai ter mais acesso a um curso de medicina do que um que foi filho de uma doméstica, de um gari.
Tanto que até hoje isso vira notícia. Se vira notícia porque é uma exceção, né? né? No Uhum. entanto, a gente vê muita gente aí se formando e tal, tendo outras profissões que não a dos pais. Quanto aos Golias da atualidade, eu vejo como os desafios que nós enfrentamos, não só enquanto pessoa, mas enquanto classe, enquanto seja de jovens, seja mulher ou LGBT ou da negritude, de todos esses desafios que são grandes, porque eles são estruturais. Então a gente olha para aquilo e fala: nossa, não dou conta, mas com algumas estratégias a gente vai tendo nossas vitórias e vai sobrevivendo e lutando uns com os outros e somando forças. Não sei se era isso que você provocou, Marina, Sim, não é isso mesmo, é a mas foi o gente que me veio. enxergar o hoje, né, desse texto. Quando que a gente, enquanto, né, inferior, a gente consegue vencer aquilo que é tão difícil, né, que é tão superior a gente? E por quê? Vocês lembram alguma coisa de por que que o Davi teve tanta coragem de enfrentar? Conversaram alguma coisa isso lá no texto? Não. Por que que o Não, Davi, vendo aquele homem tão grande, né, com um exército tão forte, ele, né, sabendo que tantas vezes ele foi lá e provocou outras pessoas, outros guerreiros, e ninguém teve coragem. Por que que o Davi, que era um jovem, um menino, né, bem moço e sem nenhum preparo para a guerra, por que será que ele teve essa coragem? Lá, no texto fala, mas talvez vocês não tenham lido essa parte aí. será que. Não sei se ele já tinha recebido a unção pelo profeta. Eu não lembro qual o nome do profeta, mas. Não, Samuel? tinha não, porque ele ainda era um pastor. Ele ainda estava com o pai dele pastoreando. Uhum. Então, é lá no versículo No 25, 25, o que 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 fala tem 25? é, o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai. É Não, isso? isso dali seria a recompensa, né? Isso. Ah, tá. Seria a recompensa que o vencedor teria. O vencedor dos filisteus, né? Ah, Ou era de tá. Israel? Hã? Ó, lá no versículo 37, vai dizer assim, o Davi falando. Davi ainda disse: Javé me livrou das garras do leão e do urso. Porque ele dizia que ele vencia, um urso vencia o leão quando ele tinha que defender as ovelhas dele. Por que que ele não ia vencer o Golias? Então ele fala assim: Javé me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar também das mãos do filisteu. Daí o Saul disse: então vá, e que Javé esteja com você. Então, olha aí da onde é, né, que ele tirou a força dele, né? Ele era um israelita, né, acreditava em Javé e tal, e ele enfrentaria o Golias pela força de Javé, que ele acreditava que Javé estava com o exército de Israel e que não ia deixar que aquele exército perdesse a guerra, né? E aí, lá no 47, ele diz: toda a assembleia vai saber que não é com espada e lança que Javé dá a vitória, né? Então, ele não precisava nem ter espada e lança para vencer, para ganhar.
Será que isso tem a ver um pouquinho assim, com essas. Vamos pensar assim, então, na forma comunitária da gente viver, né? É, a gente está aqui porque a gente tem, né, uma crença em comum, que é esse Deus, né? Esse Deus de Israel que a gente acredita. Será que isso ajuda a gente no nosso dia a dia, no contexto que a gente vive, nos nossos enfrentamentos que a gente tem que fazer? Será que a gente se baseia um pouco também nisso que Davi se baseou? O que vocês acham? Sim, eu acho que sim. E eu, até assim, pensando na psicologia, que é a minha área de profissão, a gente fala que as pessoas que acreditam em algo, têm uma espiritualidade, uma fé, elas têm mais, não sei se seria a palavra facilidade de enfrentar essas situações adversas que aparecem na vida, se a Uhum, gente for pensar por esse lado. Então, eu acho que faz sim diferença. E não só por esse motivo, né? Tem tantos outros, mas pensando por essa área. uhum, Sim. Eu acho que tem muita coisa também na vida da gente, não só de questão comunitária, até de projeto pessoal, ou no serviço, na igreja, enfim, que a gente aceita ou se propõe a fazer sem ter na hora a mínima ideia de como que vai ser, como que a gente vai dar conta, mas acreditando que Deus vai dar um jeito vai e a gente ajudar. nesse sentido. Quero comprar uma casa, um carro, quero passar no concurso. Vou lá, me inscrevo, ainda não sei como que eu vou fazer, mas no caminho vai tendo direcionamento de alguma forma. Então, acho que isso no dia a dia é bem real. Uhum, Esse final de semana, eu estava visitando as famílias. A gente teve uma atividade da congregação e a gente estava visitando as famílias numa favela lá em São Paulo. Em situações paupérrimas, né? Como a gente vê no jornal ou já viu por aí. Mas assim, de uma esperança, de uma coragem, de acreditar que as coisas vão mudar, que elas vão conseguir superar aquela situação, que o amanhã vai ser diferente, que elas não podem desistir, porque Deus está com elas, que a gente fica assim, porque materialmente não tem nem literalmente onde se amparar. Mas nessa questão do acreditar é o que sustenta, né? E você uhum. fica encantado de ver. Que bom, que bom ouvir isso. Mas isso daí é, não é difícil da gente ver acontecer mesmo, né? A gente tava vendo, e tá vendo, né, no dia a dia aí, quando a gente entra nas redes sociais, é, quantos e quantos encontros de juventudes acontecem? Tem uns aí, né? E que lotam de gente, né? E que daí o pessoal vai e fica todo empolgado lá. Tem uns acampamentos, né? Que fazem e que vai muita gente. E aí, por outro lado, a gente vê, assim, alguns poucos, né? Grupos que também se mantêm nessa mesma fé e na mesma crença e continuam, mesmo que seja por outro caminho, numa luta bem mais árdua, mas não desistem, né? Lá a gente viu muito pessoal da PJ, né? Lá no grupo do Marcelino aí também, na igreja dele, também tem um grupo, né, Marcelino, que você frequenta. E aí ele Sim, estava falando para mim, tá difícil reunir o pessoal também aqui, né, Marcelino? tá bem difícil. Os nossos poucos jovens que nós temos Uhum. vêm do ensino confirmatório, que na nossa igreja seria como se fosse a crisma católica. Hum. Então, o pessoal que estuda no ensino confirmatório, que são os jovens ali dos 14, 13 anos, que os pais puxam a orelha e o pastor também para
para ganhar assinatura para passar no ensino confirmatório participam, porque a grande maioria ali dos 18, 19, muitos não tem tempo, porque já trabalham, já estudam, né? Ou tem outras atividades que ocupam o tempo. Então a gente vai resistindo, resistindo para que nem com os pequeninhos ali, né, pelo menos a gente tenha um tempo de juventude. Uhum. Então, e da onde que vem, né? Da onde que vem essa força que ainda, né, por mais difícil que seja, ainda move esses pequenos grupos, né? Como a própria PJ, em todo lugar que a gente vê, vai e ouve deles, eles vão dizer assim, olha, a igreja não apoia, olha, a igreja não quer saber, não ajuda, né, muito nesse trabalho. Mas eles estão lá, eles se mantêm, né? Não conseguem fazer grandes movimentos, mas eles estão lá. Então, dá para dizer, né, com certeza, que é porque tem a questão da fé em Deus que está ali presente, que não deixa acabar, que está insistindo, né? E assim é em tantos outros grupos, que nem o Francis fala, né? No grupo dele também, como que é difícil a caminhada ali. Faz tempo que o Francis está falando para mim, eu queria tanto participar lá, né, Francis? Queria participar junto com o pessoal da ação transformadora, e a ação transformadora não dá um retorno. Então, tem umas coisas difíceis dentro da própria igreja da gente, que a gente vai enfrentando, mas a gente não desiste. Essa coisa das comunidades que lutam também por direito à terra, por direito à casa própria, né? Por outros movimentos também tantos. E que, né, os indígenas, os quilombolas, sempre uma resistência muito grande. Então, há que Javé está por perto também, né? E que essa força que moveu Davi é essa força que move a gente também nesses trabalhos. Teve um dia aqui no Sim, grupo bem que a gente colocou a questão, sabe, Francis? A gente continua o grupo ou para o grupo? Porque é tão escasso, né? O pessoal vir. Mas aí a gente resolveu caminhar com ele mais um tempo. Porque pode ser que é o começo que é bem difícil, mas depois a gente vai. E também, olha só, nós estamos aqui em 6 pessoas fazendo essa fala, essa reflexão, né? Quantos a gente, ou para a gente mesmo, como a gente pode levar isso para a nossa vida, né? Ter esse grupinho para fortalecer a gente. Fala, Francis, que você queria. Não, eu ia comentar que a pandemia mudou muita coisa, né? Nas relações, especificamente. Eu me lembro que o grupo no Arco, né? A gente completou 9 anos agora. O encontro antes da pandemia tinha 35 pessoas. Hoje dá trabalho para juntar 12. E antes É? a gente se reunia assim várias vezes ao mês na casa de todos. Era uma janta, era um terço, era um churrasco, sabe? Era um encontro mais descontraído ali. E depois tomava um vinho, comia alguma coisa. E todo mundo queria isso, procurava isso e se conversava no WhatsApp e tal. Hoje em dia, se você não falar bom dia, você passa meses sem falar direto com aquela pessoa. E tá todo mundo cheio de compromissos e tá bem difícil. Esse entrosamento não só é que nem o Padre Júlio disse, né? Vocês não podem se ver só nos encontros. Vocês precisam ter uma vida de comunidade, se ver em outros espaços, né? Piquenique, viajar juntos. E isso a gente conseguia até a pandemia. Depois disso, tá difícil. Tá Tá difícil. difícil. E olha que tem muita gente fazendo essa mesma fala, Francis. Olha, até a pandemia foi assim, e depois da pandemia tá de outro jeito. Mas a pandemia já ficou tão lá atrás também, né? 19, 20, a gente já está há 3 anos
de pós-pandemia, né? E a gente não Sim, consegue voltar ao que era. Talvez assim, não tem volta mesmo, né? Uma outra forma que a gente vai ter que aprender a viver, né? A se é. encontrar. Teve vários amigos, assim, de gente que a gente se via várias vezes ao mês, que eu acho que desde a pandemia eu nunca mais vi. Olha só. Parece que não tem, parece que tem uma preguiça social, assim, É, atrelada a certos grupos, não sei dizer. uhum. Mesmo virtualmente, você acha que não houve participação No começo, nesse outro modelo? no começo o pessoal participou bastante dos encontros presenciais, tanto que apareceu gente do Brasil inteiro participando. Aí, isso nos primeiros, né? Uhum. Depois de um ano, ninguém mais queria saber de nada online. Você cansou. É, a gente tem que se habituar, né? E também a gente é um aprendizado que a gente está tendo de como Sim. agir, né? Nesse novo que estamos chamando nova realidade. Não, tem outro nome que Era estão o novo falando. normal, né? Novo Que a gente normal. falava antes, né? Novo É, normal. É. esse novo normal. Que a gente se vê, é um misto, né? Se vê menos vezes, menos presencial e mais virtual. E no virtual a gente ainda está se adaptando também. Porque são tantos entraves. Ó, por exemplo, agora era para eu estar gravando lá no YouTube para não ter que ficar acumulando na nuvem. Mas eu não consegui isso ainda. Então a gente vai ter que ir se adaptando a essas coisas, né? Aprendendo mesmo cada vez mais a lidar com isso, com essa situação. Mas tem o outro lado tão bom, porque olha só como que a gente, de cidades tão diferentes, de lugares tão diferentes, a gente consegue estar aqui conversando, batendo um papo, né? E pensando junto, refletindo junto sobre um texto bíblico, né? Que ajuda a gente. Sim. É, Javé tá nos fazendo aprender esse novo modo de comunicação. Querem falar mais alguma coisa sobre a situação aqui do Golias, do Davi? Algo mais para. Eu Eu acho que essa gostaria última de pergunta. Desculpa. só colocar aqui colocar uma colocação é, de assim, que nesse texto apareceu o jovem, apareceu o cara perguntando sobre o pai do jovem, mas a mãe nem chegou perto, né? Não. E a menina também, então assim, eu gostaria de sugerir, vocês vejam o que vocês acham, né? Para a próxima reunião já, que foi uma das coisas que a gente falou lá no encontro, que a raiz de todos os males é o patriarcado, né? Que é o E eu gostaria de sugerir esse tema para a gente discutir na semana que vem, que é o tema é, que não tem Da reflete no atualidade. Da o tema da atualidade a atualidade. semana que vem. Não sei o que vocês acham, né? Hum. Você sugere que a gente estude a origem do patriarcado? É isso? Sim, também pode ser origem. Hum. Algumas Ou tem outra experiências. coisa? Eu estou falando origem, mas é outro sentido, talvez? Não, eu pensei só nesse tema, né? O patriarcado, talvez, porque assim, eu vivo na pele, né? Isso daí, lá no meio onde eu trabalho. Então, Hum.
Tá bom. Na verdade, todos os meios eu vejo que tem isso daí, né? E a gente sofre muito, principalmente mulher, né? Não sei como que é a visão dos meninos. Não, Uhum. talvez um tema para uma sugestão de tema, tá? Tá bom, Não que a gente... beleza. Bom, já anotei aqui, aí a gente pode ir conversando lá no grupo, tá? Se tiver mais sugestões, tá? Francis, você queria falar? Não, eu só ia, quando eu li essa última o último versículo, né, que ele disse-lhe saúde, quem és filho, jovem? É. Acho que para hoje em dia, né, pelo menos no meu caso, é quem você pensa que é, Ah, sabe? Quando, aham, quando o pessoal fica sabendo, né, que tem um grupo de católicos LGBT em Maringá, e eles não sabem que está há tanto tempo, porque, né, aí eles chegam assim como questionando, né, tipo, quem são vocês para fazer para isso? fazer um Quem grupo. deixou? É, Quem aham, deixou, sabe? Como se uhum, a gente aham, não fosse tão católico ou tão cristão como qualquer outro batizado. O batismo uhum, do Papa foi igual ao meu. uhum. Ele pode ter um outro serviço, mas o batismo dele é tão válido quanto o meu. Então, acho que trazendo essa pergunta, né, de quem é esse filho, é quem você pensa que é. Acho que, É. pelo menos na minha realidade, tem sido isso. Ô, Fran, sabe o que que eu lembrei? Com relação a você mesmo, sabe? Esses dias aí. Você mostrou a fotinha lá do teu afilhado. Aí eu fiquei pensando assim: será que foi tranquilo para o Francis ir lá batizar o afilhado dele? A igreja não viu algum impedimento, alguma coisa? Porque eu tive uma situação na família que foi assim: teve também um batizado de uma sobrinha minha, e o padrinho dela era um homem gay, sabe? E ele foi lá e batizou ela sozinho, não teve nem madrinha, sabe? O padre aceitou de boa, tranquilo. Mas eu não sei se é sempre assim. Então, no caso do Gabriel, o Gabriel é primo do Luan. Gente, o Luan é meu namorado, tá? Há quase 8 anos. Então, assim, a Nayara, tia dele, que tem quase a idade do Luan, a princípio seria o Luan padrinho com a mãe, porque são mais próximos de toda a família, são os que estão ali. Aí ela me convidou para ser padrinho de consagração, né? É, só que aí a gente foi até o padre e mesmo assim eu pedi, pergunta pro padre se tá ok, porque padrinho de consagração às vezes não tem, dependendo da paróquia. Tem paróquia que são duas pessoas, uma, ou é mulher, enfim, tem umas, né? E como foi o batizado, foi lá na paróquia dos japoneses, na São Francisco Xavier, a gente pediu para consultar. Ele não entendeu que era assim, que seria a tia e o primo de padrinhos e eu de consagração. Aí ele entendeu que seria nós dois. Aí ele falou: Entendi. vamos consultar o vigário e o chanceler para dar o ok, porque daí todo mundo que vier depois já tá tudo certo, não precisa ficar Uhum. questionando nada, Cada né? vez falando um caso. Exato. E aí até o Luan foi atrás do Padre Israel, aí o Hélio falou com o padre Dirceu, né, que é chanceler, e eles deram ok. Então, assim, não foi o nosso caso porque a gente não batizou junto, É. porque o primo e a tia que seriam os padrinhos desde o princípio, né? Mas Uhum. no próprio batizado, o padre fez questão de ressaltar, ó, vocês, padrinhos, têm o mesmo peso de consagração e de, Batizado. de batizado, têm a mesma autoridade espiritual, têm a mesma responsabilidade da criança, e se tivessem vindo juntos, teria sido batizado do mesmo jeito. Ele fez questão de, repetiu várias Aham. vezes, inclusive, isso. Ah, que bom, Enfim, né? Uhum. Muito bom saber, né, que tá assim. Então, quer dizer, né? Tranquilo. e questão de. Já tive casais amigos meus também que já receberam bênção e não tiveram Uhum. problema. Uhum. Bênção do padre.
Que bom. Aí, tá vendo? Não tem de quem você é filho. Pelo menos em algumas situações, né, França? Pelo menos É, aqui não teve. Mas muito provavelmente ainda deve acontecer muito disso por aí. sim, sim. Mundo afora É. tem, né? Uhum. Então, teve uma mensagem que eu olhei assim, passou rapidinho ali no Google, a gente já vai terminar, mas que fala assim sobre essa questão do Golias e do Davi, abordando que nem sempre o que faz vencer uma batalha é a força. A astúcia, muitas vezes, é o que vai valer, né? No caso do Davi, além do Javé, né? Além de Javé, dele acreditar que foi o que deu essa coragem para ele era um cara astuto mesmo, porque ele sabia manejar o tal do instrumento que ele usou lá, que eu não lembro aqui o nome, mas ele soube utilizar muito bem. Ele foi lá também e buscou as pedrinhas mais lisas que ele encontrou no riacho, né? Que ele sabia que ia deslizar numa velocidade boa para ele também. Então, ele foi um cara esperto para poder fazer a ação dele. Então, no fundo, também é uma lição que a gente tem que tirar da- dessa questão aí, dessa luta, né? E a astúcia, muitas vezes, para o jovem, ele é bem. É, é uma coisa que o jovem tem, né? Que é a criatividade, que é pensar, um pensamento elaborado de como superar as dificuldades, as diversidades. Enquanto o Chama outro funda. funda, isso, Funda. achou. O que será que é essa funda? Deve ser algo parecido com o estilingue. Parece que eles usavam nos filmes, era um negócio meio que um cordão assim, né? Que põe a pedra ali no meio e faz isso aqui, não é esse movimento para tirar? Isso. Aham. O estilingue é uma coisa nossa, né? Que é aquela com Uhum. a madeira aqui na frente. Sim. Essa funda deve ser esse negócio mais giratório aí. É o bodoque Nossa, do desenho bíblico, né? O desenho Bodoque? bíblico tinha essa tira mesmo que eles faziam com uma pedra. Então, É, eu lembro de algum filme que tinha alguma coisa assim. Então, e não deve ser uma coisa simples manejar um negócio desse, né? Acho que o bodoque é mais fácil. Pode ser. Então, muitas vezes é isso, né? É ter essa habilidade mental e de algum instrumento também que faz as pessoas conseguirem se dar bem na vida e nas coisas. Tá bom. A irmã Ana, ficou quietinha? Quer concluir aí o pensamento, irmã? Não, tá tudo falado certinho. Ai, ai. Então tá. Gente, então nós temos o nosso próximo daqui 15 dias. Vamos pensando em algum tema da atualidade aí para gente trabalhar aqui, né? Tá bom por hoje? Beleza? Então, olha lá, Marcão. ô Apareceu lá, Marcos. Marco. É. Oi, Marcos, Deixa eu saudade. Ele, aproveitar para tirar uma foto do Marco aqui. Nossa, ele já junto. estava aí ou ele só veio dar tchau? Tava aí, Ué, quietinho. para poder aparecer, eu tinha que estar ouvindo, né? Ah, Então agora você apareceu, tem que falar também. Conclui aí para nós o pensamento, Davi e Golias. Eu achei que o que estava sendo ponderado tá bom, tá certo, né? Tá certo, eu só. A pergunta ali da Gabriela, estava preocupado com os patriarcas ali, né? Então, não sei, eu acho que a gente tem muitas pautas identitárias, né? Coisas que estão começando a afetar a igreja, afetam os partidos, né? E
Tudo bem, eu acho que a gente pode discutir essas pautas, elas são importantes, mas realmente qual é o problema profundo que o mundo vive? Talvez ali no caso do Davi, né, o pequeno enfrenta o Golias, né, enfrenta o grande, consegue vencer, não é a realidade do cotidiano, né? A gente vê as derrotas sempre se sucedendo. E talvez de que maneira a gente pode fazer com que o Davi, os pequenos, né, os que estão sofrendo, possam vencer. Acho que esse é o. Daí tudo bem, está dentro dessa questão da pauta identitária também, né? Mas não dá para pensar só no patriarcalismo, mas tem um problema. Existem os pequenos, existem as mulheres, existem nessas lutas, como é que eles conseguem vencer os grandes problemas, né? Acho que o encontro foi bacana aí, tá certo, né? A gente só precisa pegar e encontrar qual é o elemento comum. Porque senão a gente tem brigas muito, lutas, não brigas, lutas muito sozinho. Aí o Francis, por exemplo, tem a luta LGBT, é uma luta sozinha, né? A Gabriela daí menciona a questão do patriarcalismo ou do patriarcado, é uma luta sozinha. A gente precisa encontrar as formas de lutar juntos e entender onde que está o grande problema que a gente precisa vencer, né? E eu acho que essa luta do pequeno contra o grande, o pobre contra a estrutura que ele oprime, tá aí assim que eu vejo o Golias, né? E o Davi. Não sei se eu consegui me compreender aqui, se eu não sei tudo. Não, tá certo. Eu acho que tá dentro do que a gente conversou mesmo, né? A irmã falou da questão do pessoal lá, que ela foi visitar, né, na favela, e que é tão difícil conseguir as coisas, mas que eles se unem e que junto disso vão tendo forças para continuar a lutar e vão acreditando que Deus. E isso está muito no dia a dia e na boca mesmo das pessoas, né? Deus vai ajudar, a gente está com Deus, se Deus quiser, né? E esse Deus, ele dá essa força mesmo. E o que o Marcos fala, assim, é comunitariamente, né? Deus, ele quer, sim, que as coisas fiquem bem para todos, né? A gente não tem que querer uma coisa individual, é para todo mundo, é junto. E se é para o coletivo, se é para todo mundo junto, a gente precisa trabalhar junto também, em coletividade, para atingir os objetivos. Mas a gente vai descobrindo, Marcos, os caminhos, né? E vai vencendo essas barreiras aí todas. E isso aqui é uma forma da gente pensar sobre, e é bom, né? Com isso a gente vai levando, vai reforçando a nossa caminhada. Então, tá bom, beleza. Foi ótima a nossa horinha aqui de conversa e reflexão. Vamos encerrar com o Pai Nosso Ecumênico, né? E que Deus nos abençoe nessa nossa próxima quinzena, que nos anime mesmo para que a gente possa pensar cada vez mais coletivamente e no bem comum, certo? Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Boa noite, gente. Obrigada pela presença aí. Temos o Francis, né, de novidade aqui no nosso grupo. E vamos caminhando. No grupo aqui, né, Francis? Mas o Francis está na nossa caminhada aí também. Tá bom, um abraço, gente. Tchau, Tchau. pessoal. Ah.
Tchau.